precisa de um projeto de poder. A gente precisa começar a pensar candidatos que sejam realmente eleitoráveis para as próximas eleições. Porque o que está acontecendo é o mesmo problema que acontece também com a própria frente ampla do Lula no Brasil. Nós temos democratas que conseguem barrar por algum tempo o fascismo, mas como a direita flerta com o fascismo, então nós temos um problema muito sério aí. Porque eternamente esses fascistas vão sendo alimentados e a gente vê, se Bolsonaro é derrotado numa outra eleição, a gente está vendo a mídia hegemônica, a gente está vendo os veículos comerciais vitaminando o próximo fascista, que pode ser Tarcísio, que pode ser Michele Bolsonaro acho mais difícil, mas que pode ser até mesmo o Flávio Bolsonaro. Eu não acho que o Flávio Bolsonaro, candidato, seja da boca para fora, não. Eu acho que, na verdade, o verdadeiro plano do Jair Bolsonaro é esse. Mas é mais remota a possibilidade dele colocar o próprio filho concorrendo, porque, convenhamos, o 01 tem muito problema na justiça, né, gente? O 01 é um problema, mas o 01 também pode ser uma solução para a família, porque a família quer se ver representada nas urnas, a família quer se ver representada ali na disputa eleitoral. Então a gente pode ter BolsoKids concorrendo em 2026, a gente pode ter filho de Bolsonaro concorrendo em 2030. Então, é aquilo que a gente tem falado com o Pedro Serrano, com o João César de Castro Rocha. Aliás, a entrevista do João César ultrapassou a entrevista do Moro para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. A gente está com um canal muito bem azeitado, a gente está com grandes entrevistas que a gente está tocando, mas é o que eu falo para vocês. Apesar da comunicação da esquerda estar melhorando aos poucos, a gente precisa de nomes, de candidatos, de propostas. A gente não pode só, e isso não é uma crítica ao governo Lula, mas uma crítica ao nosso campo, a gente não pode só depender do Lula, a gente não pode depender só do centro, a gente não pode depender só de uma indefinição política. Nós, como esquerda, nós temos que defender o socialismo, nós temos que defender a igualdade, e nós precisamos ter candidatos competitivos nesse campo. A extrema-direita francesa, ela está ganhando muito por conta dessa falta de representação. É por isso que Macron venceu as eleições. É por isso que o governo Macron também é muito fraco. A nossa sorte aqui no Brasil é que, diferente de Biden e de Macron, Biden que passou um mico recentemente, né, naquele debate contra o Trump, ao contrário de Biden e ao contrário de Macron, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, que até onde me consta ainda é um candidato competitivo e deve ser o nosso candidato para a reeleição em 2026. Mas nós temos que pensar agora, em 2024, 6 anos antes. É um bom prazo, aliás, para a gente começar a pensar o que a esquerda vai fazer em 2030. Pragmaticamente, a gente vai apoiar algum candidato? A gente vai começar a formar lideranças? A gente vai colocar formações alternativas ao Lula? Nós temos que começar a pensar seriamente nisso, gente. Seriamente. Precisamos ter plano B, precisamos ter plano C, precisamos parar de sabotar os nossos próprios candidatos do nosso campo. Deixa a extrema-direita fazer isso. Deixa Pablo Marçal brigar com Ricardo Nunes. Não vamos fazer isso no nosso campo, não. Vamos fortalecer as nossas lideranças. Vamos eleger Guilherme Boulos, prefeito de São Paulo. Eu ainda vejo, é bem menos agora, porque acho que está na cabeça da maioria dos petistas, eu ainda vejo o petista falando mal do Boulos à toa. O que é uma besteira. O Boulos é um cara que sempre votou com o governo, ele é mais lulista às vezes do que o próprio Lula. Ele é um cara a ser preservado, é um cara a ser formado, é um cara a ser escalado pelo nosso campo político para ganhar eleições. Guilherme Boulos é um ótimo quadro. Samia Bonfim é um ótimo quadro. Glauber Braga é um ótimo quadro. Que sejam quadros regionais. Não estou falando necessariamente de presidente da República. Fernanda Melchiona é um excelente quadro. Maria do Rosário tem que virar prefeita de Porto Alegre. Nós temos que pensar nessa margem de 6 anos. Porque se a gente não tiver nomes
E se a gente não tiver lideranças, a extrema-direita vai voltar. Os ventos ainda são para eles. As pessoas estão fazendo declarações nazistas sem serem punidas. O PL do atraso agora está recebendo uma maquiagem da Michelle Bolsonaro para culpabilizar um médico agora e não a mulher abusada. Eles não pararam, gente. Não cantem vitória antes da hora e não deixem de formar quadros. E não deixem também de ter algum otimismo. Eu sei, a eleição de 2024 é muito difícil. Talvez isso dê uma força para os pessimistas. Mas vamos para a eleição e vamos vencer. Vamos fazer prefeitura. Vamos fazer capital. Vamos fortalecer o nosso campo para que uma primavera socialista surja. Para que uma primavera dos povos surja. E que não a gente conviva com esse inverno da extrema-direita. Então é muito necessário, gente, união no nosso campo, clareza de ideias e formação de candidatos. Sem isso, nós sempre estaremos enfraquecidos para a extrema-direita. Sem isso, nós sempre estaremos vulneráveis a qualquer vento oportunista eleitoral. Sem isso, nós estaremos condenados a viver mais 4 anos de algum Bolsonaro no poder, ou de algum preposto do Bolsonaro no poder. Vamos nos organizar. Essa é uma briga internacional, não é uma coisa isolada do Brasil. Esses caras se financiam entre si. A campanha de Javier Milei teve participação de pessoal do Eduardo Bolsonaro. Nós lemos reportagens aqui na Folha Democrata sobre isso. Mas, gente, vamos ser espertos, vamos ser sagazes. É muito importante isso. É muito importante essa formação de quadros, é muito importante essa formação de militância.